É com alegria que aqui nos reencontramos para continuar nossos estudos e meditações sobre os ensinamentos de Jesus, da espiritualidade. Neste início de ano, quando recomeçamos os comentários, as exposições sobre os capítulos do Evangelho, estudamos sempre, procuramos sempre refletir na ordem, na sequência do primeiro ao último capítulo, no decorrer do ano. E recomeçando hoje, este capítulo primeiro, depois de tantos momentos de leituras, de reflexões, lembrando que, como a espiritualidade nos diz que a Terra é uma escola, eu me sinto numa escola e repetindo de ano, porque estamos repetindo os mesmos assuntos, as mesmas matérias, os mesmos ensinamentos que a espiritualidade nos deixou, que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos. Nós continuamos repetindo, voltando ao início, ao recomeço. Por que será? Muito provavelmente porque nós não aprendemos as lições. As lições vão se repetindo ao longo dos anos, das décadas, das reencarnações. Nós somos renitentes no aprender, movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, como a espiritualidade nos afirma que são as duas maiores chagas da humanidade. Nós não nos esforçamos para aprender. E esse aprendizado implica mudança, porque quando nós aprendemos as leis divinas, quando nós compreendemos o que a lei está escrito, naturalmente nos convidam à mudança. E nós não queremos mudar, porque a situação que nós já nos encontramos ainda é cômoda, nós estamos confortáveis. Mudança exige esforço. Quem nunca passou por uma reforma em casa? Nós estamos relembrando que nós, na nossa casa, passamos um ano, está completando um ano que começamos uma reforma. Quando eu me lembro, ainda me arrepio da bagunça, a reviravolta, o incômodo, o cansaço. É muito difícil mudar, reformar, embora depois que nós terminamos o processo, a gente encontra o conforto, a beleza, a tranquilidade, a comodidade que aquela reforma nos traz. Na parte moral e espiritual não é diferente. Nós não queremos mudar nossos costumes, nossos vícios. Nós vivemos numa zona de conforto e não queremos sair dela. Mas como o ensinamento de Jesus, o que ele veio nos trazer, o que a espiritualidade nos diz, o que foi lido na mensagem, o que foi dito na prece, nós estamos aqui para cumprir a lei, as leis divinas. Jesus mesmo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, dar-lhe exemplo. E nós achamos que podemos mudar esta lei ou escapar dela, quando ele diz que nós iremos permanecer aqui até podermos atender o último ceitil da lei, quando nós atingirmos a perfeição, porque é para isso que nós fomos criados. A espiritualidade nos afirma que nós fomos criados simples e ignorantes, sem maldade, sem conhecimento, mas destinados a uma perfeição absoluta através do aprendizado que nós fazemos diariamente, reencarnação após reencarnação. Mas nós nos embelezamos com a materialidade da vida, começamos a desenvolver orgulho e egoísmo e esquecemos do fundamental, que é a evolução espiritual, a evolução moral. E nós ainda nos achamos como a última cereja do bolo. Nós achamos que nós já temos muita evolução, nós já aprendemos muito, já
É verdade. Hoje nós estamos no melhor momento das nossas reencarnações. Nós estamos de posse de um conhecimento que antes nós não tínhamos. Nós hoje temos a razão, nós estamos com o intelecto mais desenvolvido, que podemos analisar, questionar, tirar as nossas conclusões. Hoje está muito mais fácil identificarmos o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim, nós ainda resistimos na mudança. Nós procuramos justificar nossos atos, nossas atitudes, porque é normal, todo mundo faz, eu não vou mudar o mundo. Mas se eu mudasse a mim mesmo, seria pelo menos um a menos a fazer coisas erradas, ou um a mais a agir de acordo com a lei. Nós estamos aqui para aprender. A finalidade da vida é a gente aprender e superar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Quando Jesus assumiu o controle desse planeta, há mais de 5 bilhões de anos. Não é pouco tempo, não é de ontem que Jesus assumiu. Há mais de 5 bilhões de anos Jesus comandando este planeta, com a finalidade de receber espíritos novos ou espíritos velhos que precisam recomeçar, que precisam aprender, que precisam se modificar. E desde o início dos tempos, Jesus não mede esforços em nos ajudar. Aquele amigo fiel, aquele companheiro, aquele irmão que está sempre do nosso lado a velar por nós, nos dando todos os meios e condições para que a gente alcance o sucesso, para que a gente se supere, cada dia sermos melhores do que já somos, nesse esforço, nessa busca constante de aprendizado. E nesse trabalho de dedicação, nesse empenho de Jesus, de querer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente aprenda, que a gente se modifique, Ele vem trabalhando diuturnamente com a espiritualidade, nos fornecendo meios e condições para a gente aprender. Kardec colocou no primeiro capítulo do Evangelho as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Isso para nós que seguimos a linha cristã, porque Jesus, quando veio, Ele não veio só para os judeus, Ele não veio para os cristãos. Jesus veio para todo o mundo, para toda a terra. Os ensinamentos de Jesus transcendem as culturas e as religiões. Mas Jesus, conhecedor de que cada grupo tem a sua forma de ser, de viver, de encarar a vida, tem seus costumes, tem sua moral, Ele enviou emissários para os mais diversos grupos de raças humanas. Antes mesmo de Jesus, os gregos já estudavam a moral, já se falava nos demônios bons e maus. Nós temos o hinduísmo, nós temos as religiões ocidentais, Buda, que também é enviado de Jesus, que veio para aquele povo. Qual a mensagem que essas religiões nos trazem ou trouxeram para os seus seguidores? De praticar o bem, de amar, de responsabilidade com o próximo. Em todos os cantos da terra, a espiritualidade de Jesus sempre enviou um emissário para ensinar aquele povo, para servir de exemplo, para mostrar como é que se faz. Sábios em todo o mundo, em todo o mundo. Nós, que nos dizemos cristãos, que seguimos a Bíblia, nós nos prendemos ao que está no Evangelho, no Novo e no Velho Testamento, e agora com a doutrina espírita. E Kardec nos coloca isso nas 3 revelações. A primeira revelação que nós tivemos com Moisés, que Moisés veio nos trazer um Deus de justiça, um Deus que pune e um Deus que recompensa.
um Deus que era apropriado para os homens daquela época. Quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vê Moisés surgiu para libertar o povo do Egito. Só que antes de Moisés já tinha se passado muitos anos. Já tinha Abraão, Isaac, Jacó, que é muito antes de Moisés. Todos eles obedeciam a Deus, seguiam a Deus, eram enviados de Deus para poder trazer, organizar aquele povo que já tinha uma ideia de um Deus único, porque se adorava a muitos deuses, e o povo judeu já tinha essa ideia do Deus único. Moisés, depois que liberta o povo do Egito, é que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco cristão. Moisés narra a história do povo judeu, desde a sua origem até a libertação do Egito. É a nossa primeira revelação, porque naquela época o povo rude, ignorante, violento, precisava de um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus de justiça. Embora a gente para ver determinados pontos do mundo ou determinadas situações no nosso dia a dia, a gente percebe que a gente ainda está precisando desse mesmo Deus hoje, para a gente poder temer a Deus, para ver se nesse temor a Deus nós somos contidos nos nossos instintos, nas nossas violências, nas nossas ignorâncias. Pelo menos por temor a Deus, vamos nos conter. Era o que acontecia naquela época de Moisés, um povo muito rude, ignorante e violento. E Moisés traz para a gente essa ideia desse Deus de justiça, que muitos hoje ainda acompanham esse mesmo Deus, ainda acreditam nesse mesmo Deus. Enviados de Jesus que foram para poder trazer essa revelação, mostrar para aquele povo que o Deus é único. Quando Jesus se apresenta na segunda revelação, Jesus dá um avanço na compreensão de Deus. Jesus nos traz um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus Pai. Ele vem dar cumprimento à lei, não à lei de Moisés, porque na época de Moisés havia 2 grupos de leis: as leis divinas que Moisés recebeu pela mediunidade, os 10 mandamentos, as leis emanadas diretamente de Deus. Mas Moisés criou muitas leis civis para poder regular aquela relação social daquele povo. Mas Moisés não era obedecido. Então Moisés dava essa conotação de que a lei também tinha vindo de Deus, dava a ela um caráter divino para que pudesse ser acatada e respeitada. Mas essas outras leis que Moisés criou foram modificadas com o tempo, porque eram leis para regular determinado povo, determinada população em determinado momento da existência. Mas as leis divinas perduram até hoje. Vejamos que Moisés recebeu há mais de 6.000 anos, porque de Moisés para Jesus na genealogia dá em torno de 4.000 anos. Com 2.000 anos de Jesus, Moisés recebeu essas leis em torno de 6.000 anos. E as leis continuam presentes. Honrar a Deus, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, e hoje não desejar o homem da próxima. Mas as leis continuam presentes, firmes, imutáveis, porque são leis de caráter divino. As leis de Deus, como diz no livro dos Espíritos, que está escrito na nossa consciência, elas não mudam, são as mesmas. Nós é que entendemos de forma errada. Mas os 10 mandamentos que Moisés recebeu continuam hoje firme e presente, o qual nós devemos observar, o qual nós devemos seguir.
E essas leis divinas é a base de muita legislação civil que as nações adotam. A Declaração dos Direitos Humanos toma por base os 10 mandamentos, o respeito, a igualdade. Continua firme, presente, atual. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos lembrar desse mandamento: não matais. Porque nós estamos vendo que estão se matando por besteira, por banalidade. Está muito atual na nossa vida. Jesus veio dar cumprimento a essa lei. Jesus veio mudar as leis que foram criadas pelos homens, os rituais, as práticas exteriores. Jesus veio dar cumprimento à lei divina. Jesus veio seguir os mandamentos, porque para nós que achamos que fosse difícil hoje ainda seguir aqueles mandamentos, imaginemos naquela época. Jesus veio trazer uma transformação na compreensão e na vivência, não na essência. Jesus veio nos trazer um Deus de amor, quando Ele diz Pai Nosso, igualando-nos a todos como irmãos. Se hoje que a gente ainda não se trata como irmãos, nós somos companheiros de jornada, naquela época que não se tratava como irmão. Quando Jesus veio dizer, perdoa, não 7, mas 70 vezes 7, um povo que vivia sofrendo injustiças, violência por conta do domínio romano, Jesus vem dizer, quando bater numa face, dê a outra. Quando Jesus vem dizer que deveríamos pagar o imposto àquele que nos domina. É uma mudança radical no comportamento, no entendimento e na vivência, não na lei. Porque até então não se entendiam, não se compreendiam, não se achava que poderia se viver de acordo com a lei. Jesus viveu. Por isso que Ele é o nosso mestre e guia. Porque nós sabemos que o que nós aprendemos é pelo exemplo. Não adianta pegar os livros, porque nós conhecemos esses livros, a literatura, já faz algum tempo. E o que mudou em nossas vidas? Nós avançamos tanto assim, mas quando a gente vê alguém praticando, exemplificando, a gente segue, a gente acredita, a gente confia. Eu me lembro de uma entrevista de um pastor que estava se falando sobre religião e espiritismo, e ele condenava o espiritismo. Lógico, no entendimento dele, no conhecimento dele, isso não existe. Em determinado momento o repórter pergunta o que é que ele achava de Chico Xavier. Ele diz, desse aí eu não tenho o que falar não. Eu não concordo com a religião, mas a pessoa usada, o seu comportamento dele, eu não tenho o que falar. Porque é o exemplo. Não interessa a religião que você professa, como é que você vive de acordo com a sua religião. A religião que nós temos é Deus. Hoje nós temos diversas denominações, católica, espírito protestante, e protestante vai se dividindo em várias outras vertentes. Mas o que é que todas elas pregam? Amor a Deus. O Deus é um só. O Deus que eles falam no templo, na igreja, na casa espírita, é o mesmo Deus. Nós só compreendemos ou achamos que compreendemos a lei de forma diferente. E a gente precisa que tenha vindo essas pessoas gloriosas, grandiosas, para nos mostrar como é viver de acordo com a lei. Jesus veio a seu tempo nos trazer esse avanço de mostrar um Deus de amor, de justiça, de caridade. Fez uma revolução ao seu tempo, uma revolução que perdura até hoje. Porque Jesus viveu 33 anos, teve uma vida pública de ministério de apenas 3 e modificou o mundo. Nós já vamos com quantos anos de existência?
O que foi que nós modificamos? Pouquíssimo, só de nós mesmos. Jesus mudou o mundo pelo seu exemplo de vida, de atitude, de comportamento. Porque o que se tem notícia que Jesus escreveu alguma coisa foi quando trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada, que ele se abaixa ao chão e fica rabiscando na areia. É o que se fala que Jesus escreveu. Jesus não deixou nada escrito, mas deixou o seu exemplo. E é esse exemplo que nos marca até hoje, que nos incomoda, que nos choca. Como é que um camarada consegue viver daquele jeito? Ele veio mostrar que é possível. Ele desceu dos altos planos celestes para viver entre nós, para mostrar que é possível. E deixou ainda para o último instante da convivência entre encarnados, para nos dar um exemplo muito maior de amor. Quando está sendo crucificado, diz: Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. Até na hora da morte, nos últimos instantes, nos seus suspiros finais na carne, Jesus ainda estava nos ensinando, nos dando exemplo. E que exemplo? Perdoar aqueles que o perseguiram, que o prenderam, que o maltrataram, que o crucificaram. A gente não perdoa nem porque o camarada não curtiu aquela foto. A gente já fica de mal, não se lembrou do aniversário. Imaginemos perdoar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos juram de ofensas. Nós ainda temos muito o que aprender. Jesus não se cansa nessa tarefa de orientar 30 bilhões de almas. É muita gente. A gente não consegue dar de conta de uma família com 3, 4, 5. A gente não consegue botar no caminho certo. Muitos se desviam. Outros, graças a Deus, conseguem seguir o bom caminho. Como a gente diz, né? Ser um homem de bem. Mas se a gente for ler lá no capítulo 17, ser perfeita a relação dos caracteres do homem de bem, a gente vê que a gente tem muita coisa para melhorar. E olha que no finalzinho Kardec diz assim, que aí não está elencada todas as características, mas quem estiver seguindo essa já está no caminho que as outras conduzem. Está lá a listinha, bem pequenininha, só dá 2 folhas do Evangelho. Nesse esforço da gente poder crescer, da gente aprender, que Jesus tem nessa dedicação para a gente. Jesus nos prometeu que se a gente seguisse os seus ensinamentos, Ele ia pedir ao Pai e Ele iria enviar outro Consolador, que ia ficar conosco até o final dos tempos, que ia relembrar o que Jesus ensinou, porque Ele sabia que ia ser esquecido. Nós esquecemos das coisas muito rapidamente. E essas coisas que nos incomodam, que fazem com que a gente possa refletir sobre uma mudança profunda, essas a gente faz questão de esquecer. Então Jesus, sabendo disso, rogou ao Pai para que Ele enviasse um Consolador que relembrasse o que Ele ensinou e que viesse trazer conhecimentos novos. E chega na época adequada, na época própria, quando o mundo estava envolvido pelo domínio da razão, quando os grandes pensadores questionavam tudo, quando a religião estava dominando o pedaço. Aí eis que Kardec chega junto com a espiritualidade superior, junto com essa equipe de espíritos encarnados e desencarnados, porque a gente acha que a equipe espiritual da codificação era só espírito desencarnado, mas não, tinha muitos encarnados também. Aqueles médios que recebiam as mensagens, porque eles iam mandar através de quem? Tinha espíritos preparados, encarnados para receber a mensagem. Tinha Kardec encaminhado para receber a mensagem. Tinha espíritos auxiliares de Kardec, que se Kardec não tivesse conseguido dar cabo da tarefa da missão, outros espíritos teriam assumido, que estava encarnado junto com Kardec,
como Victor Hugo, La Fontaine, espíritos de autoconhecimento, de envergadura, prontos para o serviço, porque a espiritualidade sabe da importância, da necessidade de trazer essa codificação para a gente. E não ia deixar Kardec sozinho, desamparado. Da mesma forma que anda conosco constantemente, também estava com eles durante a elaboração deste trabalho. E nós recebemos das mãos de Kardec, através da espiritualidade, essa revelação. A terceira revelação que Kardec nos fala, o Espírito da Verdade, esse Consolador prometido por Jesus. Agora vocês se lembram que ele diz que vai ficar conosco até o final dos tempos. Então esta doutrina é a que vai ficar conosco até o final dos tempos, porque nela está inserido todas as informações e ensinamentos que nós precisamos para a vida, para a nossa orientação, a compreensão do Velho Testamento e do Novo Testamento, a compreensão do ensinamento de Jesus. Kardec nos deixa no Evangelho, onde ele pinça algumas passagens da vida de Jesus, coloca em 27 capítulos, e é material para a vida toda. No Livro dos Espíritos nós temos 1019 questões profundas que a ciência procura estudar, procura analisar, porque quando nós recebemos essa doutrina, que como Kardec mesmo nos explica, é a união da ciência, filosofia e religião, porque chegou numa época em que a ciência estava avançando e poderia comprovar o que a religião dizia. Vem trazer sustentação, vem trazer embasamento para o ensino religioso, vem mostrar o porquê das coisas. E Kardec nos aconselha que a gente deve ficar com a ciência. Na dúvida, vamos ficar com a ciência, porque ela prova e comprova. Os ensinamentos de Kardec podem todos ser comprovados através do método científico que ele também usou. Se nós formos usar o mesmo método, nós vamos chegar às mesmas conclusões. E Jesus nos manda todo esse ensinamento, 5 livrinhos, tão pequenininho, tão simples, né? Porque Kardec traz no Livro dos Espíritos 1019 questões, divididas em 4 partes. A primeira parte, da origem, ele retrata com mais detalhes no livro A Gênese. A segunda parte, do mundo espiritual, ele entra em detalhes no Livro dos Médiuns. E o subtítulo é Manual dos Invocadores. Quem vai trabalhar diretamente com a espiritualidade precisa compreender o que ali está escrito, porque também no Evangelho, quando Kardec trata da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e estende esse estudo no Evangelho, lá também está dito que haverá falsos cristos e falsos profetas, não só encarnados, mas também desencarnados. E no Livro dos Médiuns a gente aprende como reconhecer, da mesma forma como Jesus nos ensinou, reconhece a árvore pelo fruto. No Livro dos Médiuns nos dá a orientação de como identificar esses espíritos, a mensagem que eles nos trazem. Depois desse conhecimento da origem, da gênese, da relação do mundo material com o mundo espiritual, da interligação, da interdependência que um tem sobre o outro, da influência que nós provocamos no mundo espiritual e da influência do mundo espiritual que provoca sobre o mundo dos encarnados. Como a espiritualidade mesmo nos diz que eles interferem a tal ponto que chega a comandar as nossas vidas. A gente precisa conhecer e entender isso. Depois Kardec nos traz as leis divinas, elenca todas as leis que regem o universo, leis imutáveis e leis que a ciência comprova. E no ensino moral de Jesus, ele estende no Evangelho as nossas atitudes, os nossos comportamentos,
como devemos agir, como devemos nos comportar, a origem das coisas. Aí depois ele fecha o livro com as penas e gozos e estendeu no livro Céu e Inferno, que nada mais é do que consequência, porque lá nas leis morais ele traz a lei de amor, justiça e caridade, lei de consequência, nos tratando, nos retratando o futuro. O que iremos colher de acordo com a nossa plantação, de acordo com o que nós conhecemos da vida e como nós agimos. Kardec nos aponta na quarta parte do Livro dos Espíritos e no livro Céu e Inferno as consequências, a vida futura, porque esses ensinamentos que Jesus nos envia através da espiritualidade, através desses espíritos valorosos, é para a construção de uma vida futura. Nós estamos sempre trabalhando para o futuro. Tudo que nós fazemos, teremos reflexo adiante. Se não for amanhã, no dia seguinte, daqui a alguns anos, quando desencarnarmos ou quando reencarnarmos, as leis de Deus são justas, são sábias, são imutáveis. E essa principalmente, a gente deveria prestar uma atenção especial, lei de amor, de justiça e caridade. O que é que eu faço? Como é que eu estou agindo? Como é que eu me comporto? O que é que eu quero no futuro? Que tipo de vida? O que é que me espera do outro lado? Esses dias a gente estava comentando, falando sobre o medo da morte. Porque tanta pessoa tem medo da morte, né? Se acha que tem o céu e o inferno, né? A gente tem medo de morrer, que a gente sabe que não vai para o céu. De acordo com o tipo de vida que a gente tem, como a gente se comporta, se a gente for ver o que é o céu, quem é que vai para o céu, nós ainda estamos um pouquinho longe. Estamos a caminho, é certo. Nós já avançamos, é certo. Nós já estamos muito melhores do que nós já fomos. Porque antes, em vez de a gente estar aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, a gente estava num circo, numa arena, torcendo para as feras trucidar nossos irmãos. Hoje nós já estamos aqui, quietinhos, tranquilos, refletindo, pelo menos quase uma hora a gente consegue ficar parado, porque daqui a pouco começa todo mundo a se agoniar e esse cara não para de falar não, e já está na hora da gente ir embora, mas a gente já consegue ficar um pouquinho quieto no nosso dia a dia, a gente já consegue frear as nossas emoções. Nós já paramos para refletir em algumas situações antes de agir. Quando a gente age de forma irregular, a consciência já um pouco desperta, nos acusa, nos aponta e a gente procura reparar o mal feito. Anos atrás, a gente achava que isso era normal, a gente fazia e ficava por isso mesmo. Então nós já melhoramos, nós já avançamos, mas não podemos esquecer de vista nem perder a mensagem que o Espírito Lázaro nos deixa quando ele nos fala do amor, quando ele diz que no início nós só temos instintos, esses instintos melhorados viram sensações, e quando essas sensações evoluem, torna-se amor. E o amor é o sentimento mais alto que nós poderemos alcançar. Mas ele também nos alerta que nós estamos muito mais próximos da origem do que da meta. Nós ainda estamos muito mais próximos dos nossos instintos do que do amor, porque nós agimos e reagimos muito ainda pelo instinto. O instinto animal ainda existe em nós e é muito presente, porque a gente analisa a vida, as atitudes e comportamentos de certos grupos humanos, de certas pessoas, de certos companheiros, tem uma vida de animal, porque ele trabalha para se manter sua prole, descansa, reproduz e trabalha. Descansa, reproduz e trabalha. Passa a vida toda nesse processo.
São os instintos animais. Os animais é quem agem assim, é quem vive assim, ele não tem outra vida. Nós precisamos ir além, nós precisamos fazer mais. É isso que Jesus espera de nós. É para isso que Ele nos manda tantos ensinamentos, tantos emissários, para vivenciar e mostrar a sua lei. Nós tivemos Francisco de Assis, que viveu como Jesus viveu. Ele conseguiu. Por que é que nós também não poderemos conseguir? Nós temos o exemplo agora muito atual do nosso Papa. Ainda tem muita coisa para se consertar, mas ele está começando a fazer a mudança. Não é fácil nós mudarmos 5 bilhões de anos de cultura, de costume, de vícios, de erros. Quanto tempo nós passamos para mudar as nossas atitudes? Quanto tempo para a gente mudar de opinião, para a gente aceitar uma ideia nova? Simão Pedro, quando veio aqui certa feita no MIEP, ele disse: de passar uma encarnação toda para resolver só uma questão de um perdão, de uma encrenca, 40, 50, 70, 80 anos, para resolver um único problema. Imaginemos mudar toda uma estrutura de comportamento, de compreensão, de atitude. O homem novo para ele nascer. Porque o homem novo que está nascendo hoje, ele ainda tem muitas lembranças, muitas atitudes do homem velho. Nós não conseguimos ainda deixar esse homem velho. Não é para ele morrer, mas é para a gente aprender que o que ele fez de errado precisa ser corrigido. Nós não podemos esquecer os ensinamentos que esse homem velho nos dá. O que nós não podemos mais é nos comportarmos como o homem velho. Nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas vidas. Porque se algumas vertentes religiosas seguem o Velho Testamento, outras seguem o Velho e o Novo Testamento, nós temos o Velho, o Novo e a doutrina. Nós temos muito mais acesso à informação, muito mais conhecimento do que eles. Daí se exige um comportamento diferente de nós mesmos, porque a gente precisa relembrar Jesus: a quem muito é dado, mas será cobrado. Se nós temos todo esse conhecimento, toda essa informação, toda essa sabedoria que a espiritualidade nos deu, nos dá, ela espera que a gente possa agir de conformidade com esse ensinamento, porque nós já sabemos. Por que é que não fazemos? A gente precisa ter muito cuidado, porque eu lembrava quando a gente, nos grupos de estudo, quando a gente começava a falar de julgamento, eu costumo dizer para as pessoas: não julgue muito o outro não, porque quando você está julgando o outro é sinal que você já sabe, para você poder ter uma opinião, analisar o comportamento do outro e julgar. Aí de repente você se encontra naquela mesma situação do outro, que é para dar o exemplo. Você não sabe tanto, você não conhece, você não fala tão bonito sobre o perdão, sobre a paciência. Está aí uma situação para você provar. Jesus fez assim, Jesus provou. Ele não falou nem escreveu, ele fez. Então você se encontra na mesma situação para poder dar o seu testemunho de como é que se faz. A gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes. O que é que a gente pensa do outro? De repente a gente se encontra naquela mesma situação. Aí os outros vão chegar para nós e vão dizer: tá vendo? Tu acha que é fácil? Faz tu agora. Não sabe de tudo? A gente precisa ter cuidado desses nossos pensamentos, porque nós, se temos todo esse conhecimento, precisamos agir em conformidade com ele. Pelo esforço da espiritualidade que se dedica por nós, de trazer todo esse trabalho, eu fico imaginando algumas situações da vida. Quem tem a oportunidade de ensinar, de ser professor, sabe o trabalho que dá, preparar todo o material, dar aula, e aquele danado não aproveita.
recebe tudo de mão beijada, tudo pronto. Alguém explicando, ensinando, e o camarada não aproveita. Ainda perde o ano. Vai começar tudo de novo. E ainda vai dizer que o professor persegue porque está repetindo o mesmo assunto que ele não aprendeu. A gente se encontra assim na nossa vida. Nós não aprendemos e recebemos tudo. Hoje, para a gente ler, para a gente estudar, o acesso à informação que a gente tem, a facilidade, em consideração a Kardec, que escreveu 5 livros, recebendo essas mensagens, transcrevendo numa caneta de tinteiro, de pena, à luz de lamparinas, de lampião, de candeeiro. Hoje a gente tem toda essa facilidade, todo esse recurso à nossa disposição. Nós não temos ideia do tamanho da dedicação do trabalho de Kardec de trazer isso para a gente. E isso é porque a maioria também ainda não sabe que Kardec ainda escreveu uma revista espírita, que escreveu durante 10 anos, que dá 120 exemplares. Todo mês ele editava a revista. Foi que nós escrevemos até hoje, só no WhatsApp, né? E assim mesmo, muito errado e resumido. Porque a gente vê cada escrita que dá gosto. São umas pérolas do Enem. E Kardec nos trouxe, nos deixou isso tudo. Um esforço tremendo. Quando a gente fala de exemplo de vida, de aprender como fazer, como ser, como se comportar. Vamos ler o livro Paulo Estevam. Ele é grande, tem quase 600 folhas, dá trabalho demais para a gente ler isso. Aí quando eu vi a história do livro Paulo Estevam, que Chico Xavier resolveu tirar férias do seu trabalho, porque parece mentira, mas Chico Xavier trabalhava. Ele não vivia só psicografando e atendendo o povo, não. Ele trabalhava de dia e fazia isso de noite. Quando surgia a necessidade, ele também fazia durante o dia, mas ele era funcionário público, ele era empregado. E ele pede férias para descansar, para poder escrever o livro. E o chefe dele disse: não, você vai para a Fazenda Modelo, você vai passar 30 dias lá para organizar a biblioteca, que os livros estão se estragando, precisa ser tudo consertado, organizado, limpo. Aí ele chega chorando para Emmanuel: eu ia tirar as férias para a gente escrever o livro, agora eu vou trabalhar. E o que é que Emmanuel diz? Tá do jeito que eu quero. Você vai ficar sozinho na fazenda, trabalhando de dia nas suas atividades, e de noite a gente psicografa o livro. E naquela época Chico recebia, escrevia de grafite, datilografava, passava limpo para poder apagar aquelas primeiras folhas, para poder aproveitar, porque ele não tinha muito recurso. E Chico escreveu, através da psicografia, em 30 madrugadas. 30 madrugadas de dedicação, Chico nos deixa a obra Paulo Estevam. Às vezes a gente passa ano para ler, porque a gente não tem tempo, é cansativo. Quando a gente fala nas 3 revelações, porque Kardec nos remete ao ensinamento cristão, porque nós somos cristãos. E ele se prende a essas 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Mas o auxílio, a informação de Jesus se dá em todos os níveis, em todos os campos da humanidade. Nós estamos tentando aprender e seguir essas 3, mas ele manda seus emissários para todas as vertentes religiosas, todas as filosofias, alguns até nem religiosos, mas deixaram os seus ensinamentos, deixaram as suas mensagens. A espiritualidade tem esse cuidado, tem esse zelo de mandar até nós essas almas grandiosas que nos dão exemplo,
como Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Chico, Divaldo. A gente está assistindo a palestra de Divaldo, 91 anos. O homem, quando começa a falar, não sei de onde ele se lembra de tanto nome difícil daquele que a gente não consegue. Mas está lá, firme e forte, trabalhando, levando a sua mensagem. Tantos exemplos que nós temos, que a espiritualidade nos envia, para a gente se inspirar. Se Jesus está muito longe, que é o nosso modelo para a gente seguir, mas Ele nos manda outro pertinho, que a gente pode seguir, que a gente pode acompanhar, e a gente vai sair fortalecido nesse processo, e depois a gente vai fazer mais. Em respeito, em atenção a esses professores, a essas almas dedicadas, que saem do seu conforto, nos planos superiores, onde não tem essa violência, onde não tem essas guerras, essas doenças, essas vicissitudes da vida. Eles descem para se arriscar a viver entre nós, porque é um risco. A espiritualidade nos diz que as dores são maiores para reencarnar do que para desencarnar. Para desencarnar nós não sabemos muito bem como é lá não, mas para encarnar a espiritualidade sabe, os espíritos sabem o que é que vão enfrentar aqui, o que é que espera. Então o temor e as dores são muito maiores para reencarnar, e eles reencarnam para viver entre nós, para nos trazer esses exemplos de vida, essas inúmeras, não apenas 3, mas essas inúmeras revelações de como é viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus, desenvolvendo o amor, colocando o respeito, a consideração, o cuidado ao próximo, a caridade, a assistência, o amparo àqueles que convivem conosco, aqueles mais necessitados, que não têm a condição que nós temos. Quando a espiritualidade diz que todos nós podemos fazer caridade, porque a caridade exige a necessidade em vários níveis, de várias formas. Todo mundo está precisando de uma caridade, nem que seja uma simples informação, uma orientação de como seguir. Nós podemos dar, e é muito melhor nós estarmos dando do que estarmos pedindo. E o ensinamento da espiritualidade para nós, para a gente conquistar esse amor, para a gente conseguir superar essas fraquezas, esses vícios, essas dificuldades, para nós sermos melhores do que nós já somos. Cada dia a gente vencer um pouquinho mais, mas não esqueçamos do que a espiritualidade nos responde a Kardec. Por que é que o nosso mundo não já evoluiu? Não já se transformou nesse mundo de regeneração que se fala tanto? E a espiritualidade responde: falta pouca coisa, vontade. Quando dentre vós poucos têm a verdadeira vontade? Nós precisamos desenvolver essa vontade de mudar, de crescer. Jesus, a espiritualidade, vela por nós, nos acompanha, nos incentiva, nos dá todos os meios para a gente poder alcançar esse sucesso, que possamos aproveitar. O ano está apenas começando, é só mais uma etapa que a gente precisa determinar esses processos de ciclo, encerrar um e começar outro. Mas a vida é contínua, todo dia, todo momento é hora da gente recomeçar, da gente fazer melhor. Se nós precisamos delimitar o tempo, estamos começando um novo ano, estamos recomeçando a estudar o Evangelho. Em breve estamos retornando aos cursos. São inúmeras as oportunidades de aprender, são inúmeras as necessidades para crescer. Que possamos, com o auxílio da espiritualidade, aproveitar esse momento da existência para a gente dar um avanço, um salto na nossa evolução, porque é para isso que nós estamos aqui, para a gente crescer, para a gente aprender a amar. Que Deus nos abençoe.